Friedrich Nietzsche foi um filósofo, poeta e crítico cultural alemão do século XIX. Ele é considerado um dos maiores e mais ousados pensadores de todos os tempos. O seu trabalho é revolucionário, visando uma reavaliação de todos os valores. Foi um dos maiores precursores do existencialismo, que enfatiza a existência do indivíduo como agente livre e responsável, determinando o seu próprio desenvolvimento através de atos de vontade. Por suas famosas palavras "O Deus está morto", Nietzsche mudou o foco da filosofia da metafísica para o mundo material e para o indivíduo como pessoa responsável por sua própria vida. Nietzsche escreveu vários livros e os seus ensinamentos moldaram a vida de muitas pessoas, de psicólogos a poetas, de dançarinos a revolucionários sociais. Então, com isso em mente, aqui estão 10 lições importantes que podemos aprender com Friedrich Nietzsche. 1. Seja uma totalidade harmoniosa. Nietzsche diz: ou é preciso ainda ter o caos em si mesmo para poder dar à luz uma estrela dançante. Segundo Nietzsche, cada um de nós tem dois lados principais em nossa personalidade: um racional, a consciência, o responsável, o lado apolíneo, e um instintivo, o lado subconsciente, emocional, dionisíaco. Na visão de Nietzsche, o caminho para alcançar a grandeza, o caminho para alcançar uma totalidade harmoniosa é equilibrar as duas partes de si mesmo, o lado apolíneo, sendo Apolo o deus grego do sol, do conhecimento, e o lado dionisíaco, sendo Dionísio o completo oposto, o deus do vinho, da fertilidade e da loucura. Existe uma forte analogia entre a dualidade Dionísio e Apolo e a dualidade de Yin e Yang, sendo Dionísio semelhante ao Yin e Apolo sendo semelhante ao Yang. Para ter uma vida equilibrada é preciso ser organizado, responsável, lógico, mas ao mesmo tempo, deixar espaço para a sua parte mais artística, o seu lado criativo, o seu lado emocional. Para realmente brilhar como uma estrela dançante como Apolo, o deus do sol, você tem que abraçar o seu caos interior, aprender a explorá-lo, ouvir os seus sentimentos e intuição, e ouvir o seu lado dionisíaco. Às vezes, usamos excessivamente um lado da nossa personalidade, em detrimento do outro. Por exemplo, talvez às vezes possamos ser muito organizados, não deixamos espaço suficiente para momentos criativos ou de inspiração. Outras vezes podemos ser muito caóticos, sem estrutura. Embora ambos sejam essenciais, precisamos saber quando é melhor usá-los. A vida exige que sejamos organizados, por exemplo, para garantir que a nossa casa esteja arrumada, que os nossos filhos estejam alimentados, que as nossas finanças estejam em ordem e assim por diante. Outras vezes, podemos querer mudar a nossa rotina, partir em aventuras selvagens ou entrar em contato com a nossa natureza artística ou mais sensível. Mesmo no nosso trabalho, também precisamos de ambos os lados. Por exemplo, um engenheiro deve utilizar o lado apolíneo para executar o trabalho, mas também precisa do lado dionisíaco para descobrir grandes insights e inventar soluções inovadoras. Temos que cuidar de todos os lados da nossa natureza, nutri-los. Não lute contra a sua dualidade e, em vez disso, aprenda a usá-la em seu benefício. 2. Evite ter uma vida reativa. Nietzsche disse: a maioria dos humanos distrai seus pensamentos por deixar de ter consciência da vida. De acordo com Nietzsche, somos muito passivos, muito reativos. Não agimos como nós mesmos, não somos honestos o suficiente, não somos nobres o suficiente. Para Nietzsche, ser passivo não é o mesmo que inativo, mas sim significa ter uma vida reativa. Você pode ser ativo, entregar-se a atividades de entretenimento ou a um trabalho sem sentido, mas, em essência, você está vazio por dentro, não tem objetivos, move-se sem propósito. Nietzsche convida você a ser mais honesto consigo mesmo, mais reflexivo sobre seus objetivos na vida, a ser corajoso o suficiente para enfrentar a realidade e lutar contra os obstáculos que estão bloqueando seu caminho para conseguir o que deseja da vida. Hoje em dia, com tanta tecnologia e maneiras incríveis de nos entregarmos ao entretenimento sem objetivo, podemos facilmente nos perder, mas de acordo com Nietzsche, a pior coisa que você pode fazer é esperar que a vida aconteça com você enquanto você se distrai com essas atividades sem sentido que não beneficiá-lo a longo prazo. Todos temos medo de chegar às alturas que somos capazes, e para justificar isso, continuamos mentindo para nós mesmos dizendo coisas como: eu nunca quis ganhar muito dinheiro, não estava realmente interessado naquela pessoa. Ou eu realmente não queria visitar aquele lugar. Nietzsche nos aconselha a deixar de ser espectadores passivos e a assumir o controle de nossas vidas.
Você pode começar evitando muito tempo na TV, na internet, passar tempo com pessoas tóxicas ou permanecer em um emprego que não seja benéfico para você no longo prazo, mas em vez disso, faça a si mesmo as perguntas difíceis e concentre-se no que deseja obter da vida. 3. Evite guardar ressentimentos em relação aos outros. Nietzsche nos diz ser incapaz de levar a sério os seus inimigos, os seus acidentes, até mesmo os seus delitos por muito tempo. Esse é o sinal de naturezas fortes e plenas nas quais há um excesso de poder de formar, moldar, recuperar e esquecer. Tal homem se livra com um único encolher de ombros de muitos vermes que comem profundamente os outros. O ressentimento é veneno e pode nos consumir profundamente. Segundo Nietzsche, o ressentimento é uma marca registrada de uma mentalidade escrava e um sinal de fraqueza e não prejudica mais ninguém do que o próprio fraco. Ao contrário de uma pessoa fraca, uma pessoa nobre tem um excesso de vida em si mesma, é forte o suficiente para esquecer e se recuperar, porém sua vingança pode ser forte e rápida, e ela não guarda a lembrança de um sofrimento doloroso. Episódio por muito tempo. Se você for fraco, pode ser muito difícil evitar o ressentimento. O segredo é reabastecer sua alma com coisas positivas, viver sua vida ao máximo e não se importar com as pessoas pequenas que de vez em quando nos impactam negativamente. Isso não significa que você não responsabilizará os outros por seus erros e não agirá contra eles se for justificado, significa apenas que você não permitirá que isso afete sua natureza interior. Se alguém próximo a você te machuca muito, você deve primeiro ver a realidade como ela é, aceitar a pessoa como ela é, tomar as medidas imediatas e necessárias contra essa pessoa e, depois, seguir em frente, esquecer e não se agarrar a ela. Qualquer ressentimento. Além disso, num nível mais mundano, não reclame das coisas ruins que você encontra todos os dias, não reclame dos idiotas, do governo, dos bandidos, dos banqueiros, das pessoas mal intencionadas. Em vez disso, edifique-se, enfrente-os a partir de sua posição superior, seja a pessoa melhor, seja a pessoa nobre. Evite discutir suas limitações e siga em direção aos seus objetivos. 4. Não siga cegamente os mestres. Nas palavras de Nietzsche, não engula apenas a sabedoria dos antigos mestres da filosofia. Em vez disso, esforce-se para construir seu próprio caminho. Aprecie os mestres do passado, mas não os siga cegamente. Nietzsche era um leitor ávido de filosofias passadas, desde os antigos gregos até filósofos mais modernos, como Arthur Schopenhauer. No entanto, em determinado momento de sua vida, ele denunciou as filosofias do passado ou reformulou as filosofias do passado em sua própria filosofia de vida. Ele acreditava que encontrar seu próprio caminho, sua própria filosofia, seu próprio estilo de escrita era de importância crucial. Às vezes, na vida, temos que tomar decisões importantes, como denunciar algumas velhas formas de pensar ou de trabalhar, mesmo ao custo de perder o nosso estatuto na sociedade. Seguir o nosso próprio caminho muitas vezes exige sacrifícios, colocando-nos em conflito com as autoridades do presente ou do passado, os mestres, mas, segundo Nietzsche, para viver uma vida autêntica, temos que abrir mão do conforto de seguindo o caminho seguro, cegamente, romper com os mestres e trabalhar em nossos próprios princípios filosóficos de vida e trabalho. É claro que ainda temos de adquirir conhecimento das antigas filosofias, apreciar a sabedoria dos filósofos do passado, mas, no final, temos de construir a nossa própria filosofia para as nossas próprias vidas, a nossa própria sabedoria. Deveríamos usar a sabedoria dos mestres ou apenas como fonte de inspiração para nossa própria filosofia. Às vezes, na vida, você se encontra numa encruzilhada e tem que escolher entre 3 caminhos. O primeiro é um caminho seguro com um guia que lhe conta tudo o que você precisa fazer. O segundo é um caminho perigoso que você tem que percorrer sozinho, indo do fracasso potencial ao fracasso potencial, e o terceiro é o caminho mais eficaz, aquele onde você pensa por si mesmo, analisa o que são os mestres ou os especialistas realmente te dizendo, você leva em conta a credibilidade deles e tira deles apenas o que é importante e útil para a sua vida. Nietzsche exorta você a seguir o último caminho, porque é o caminho que levará às maiores recompensas no futuro. 5. Encontre o seu porquê. Nietzsche diz: aquele que tem um porquê na vida pode tolerar quase qualquer como. Para Nietzsche, a medida do sucesso e da liberdade na vida é poder se olhar no espelho e ter orgulho de si mesmo, não ter vergonha.
A única autoridade que você realmente deve temer é a sua própria consciência, que grita para você ser sempre fiel a si mesmo e seguir sempre a sua estrela do norte, o seu o porquê. Quando você segue o seu o porquê, o como não é tão relevante. Não importa a quantidade de dor que vem com o como, você será capaz de suportá-la, porque estaria vivendo uma vida autêntica e uma vida alinhada com seus valores fundamentais, seu eu interior. Nietzsche exige que você deixe o convencionalismo de lado, ignore as outras pessoas que te mantêm para baixo, pois existe um caminho que só você pode seguir. O propósito de sua vida não pode ser encontrado a menos que você se encontre primeiro e, depois de encontrar a razão para viver, você possa tolerar qualquer dificuldade que a vida lhe lance. Para descobrir o seu porquê, o seu caminho, comece se olhando no espelho e veja se você tem vergonha ou orgulho de si mesmo. Você traiu aquele que está do outro lado do espelho ou o honrou? Você sempre foi fiel a si mesmo? Você realmente cultivou os talentos que a vida lhe presenteou? Que coisas você deve fazer para se orgulhar de si mesmo e se sentir mais poderoso? O que você precisa realizar? Quais marcos e qual seria a meta mais emocionante que você pode imaginar para si mesmo? Esta provavelmente seria a sua estrela do norte para você seguir. Você pode não alcançá-lo durante a sua vida, mas pelo menos saberá no final da vida que fez tudo ao seu alcance para se aproximar dele e não se importará com as dificuldades pelas quais passou. 6. O sofrimento pode torná-lo mais forte. Nietzsche diz: o que não me destrói, me torna mais forte. Nietzsche nos aconselha a ser como a fênix, sempre pronta para ressurgir das cinzas. Para evoluir, às vezes precisamos nos destruir de alguma forma, para nos erguermos de novo e mais fortes. O sofrimento nos fortalece, nos transcende se realmente soubermos o que aprender com ele. A vida é uma jornada e cada etapa é um nível que devemos passar. Na visão de Nietzsche, um verdadeiro pensador vê a vida como uma busca de conhecimento, sendo cada evento uma oportunidade de aprender algo novo. Os resultados, por mais dolorosos que sejam, são lições para aprender e o processo de aprendizagem é transformador. Nietzsche acredita que devemos nos manter afastados dos resultados, não importa se é um sucesso ou um fracasso, o que realmente importa é o que aprendemos com isso, como evoluímos com isso. As maiores lições que podemos tirar vêm das nossas maiores tragédias porque elas nos apresentam as nossas maiores vulnerabilidades, os nossos maiores medos e os nossos maiores desejos. Temos que mergulhar no sofrimento e deixar-nos ressurgir do abismo tal como a fênix. Como exercício, tente pensar nos episódios mais dolorosos que você viveu, faça uma lista deles, pense quais vulnerabilidades esses episódios revelaram em você. Por que você sofreu? Que ilusões sobre a vida ou sobre as pessoas você perdeu? Aceite a perda, por mais dolorosa que seja, e tente ver os episódios como um observador. Que conhecimento sobre a vida ou sobre as pessoas você adquiriu? Caso você tenha perdido as ilusões, que conhecimento você adquiriu que pode substituir essas ilusões agora? Como você pode tornar esse conhecimento útil? Como esse conhecimento pode prepará-lo para eventos semelhantes? Esses trágicos acontecimentos não o mataram e, enquanto você permanecer vivo e capaz de aprender, ficará mais forte após cada episódio doloroso. 7. Evite estar apenas ocupado ou citando Nietzsche. Os homens se dividem em dois grupos, escravos e homens livres. Quem não tem 2/3 do seu dia para si é escravo, seja ele qual for, estadista, empresário, funcionário público ou estudioso. De acordo com Nietzsche, as pessoas são escravas ou livres. As pessoas livres ou os homestres ou são fortes, criativos, podem fazer o que quiserem, pelo menos 2/3 dos seus dias. Os escravos não podem fazer o que querem, trabalham para os outros mais de 2/3 do dia, seguem cegamente as outras pessoas e as regras da sociedade, tendo pouco controle sobre as suas vidas. Deve-se ganhar o pão e trabalhar 8 horas por dia é muitas vezes inevitável, mas este deveria ser o limite que alguém deveria aceitar para trabalhar para outros. Mais do que isso, e você está à mercê de outras pessoas ou é escravo do seu próprio dinheiro, você deixa de ser dono da sua própria vida. Os sentimentos de ansiedade que as pessoas podem sentir quando pensam que não trabalham o suficiente, ou que não se esforçam o suficiente ou que trabalham mais de 8 horas é mais uma consequência da mentalidade de escravo. Você tem que fazer a distinção entre trabalhar para os outros e trabalhar para si mesmo e não deve trabalhar mais de 8 horas por dia para os outros.
Se o fizer, não importa quem você seja, um presidente, um empresário, um acadêmico, um funcionário público, você ainda será um escravo. Mesmo que você seja um empresário e afirme que trabalha para si mesmo, você deve se perguntar: estou trabalhando para ganhar mais dinheiro ou estou realmente trabalhando para mim mesmo? Se você trabalha pelo seu dinheiro, ainda é um escravo. Se você realmente trabalha para si mesmo, isso significa que o trabalho que você realiza o nutre, o deixa feliz e lhe dá energia. A sociedade foi projetada para deixar você com inveja, para fazer você querer mais, para consumir mais e correr atrás de coisas que você realmente não precisa, para mantê-lo escravo. Nietzsche nos aconselha a quebrar essa corrente e aprender a viver para nós mesmos durante pelo menos 2/3 dos nossos dias. 8. O viva perigosamente. Nietzsche diz: o segredo para colher a maior fecundidade e o maior prazer é viver perigosamente. Todos devemos tentar fazer de cada dia o melhor dia possível. O perigo é o nosso banco de testes e nos faz sentir vivos. Devemos testar os nossos limites para nos superarmos e devemos aprender a gostar de viver fora da nossa zona de conforto. Nietzsche nos exorta a deixarmos de ser prudentes e regulares na vida. Em vez disso, deveríamos ser heróis radiantes, vivendo perigosamente, expressando livremente a nossa individualidade, donos das nossas próprias vidas, e não deveríamos ouvir as pessoas comuns, que muitas vezes se sentem ameaçadas por uma vida assim vivida perigosamente. Há um grande número de pessoas felizes por viver no conforto do seu casulo, não dispostas a correr riscos na vida, evitando qualquer perigo. Eles sempre tentam copiar os outros, em vez de se expressarem como realmente são. Não seja alguém assim, porque assim você desperdiçaria sua vida e perderia uma grande oportunidade de aproveitar ao máximo esta vida. Para começar a viver realmente a sua vida, faça este teste e pergunte-se: estaria disposto a reviver este dia 1 milhão de vezes para sempre? Eu ficaria feliz ou triste se vivesse a mesma vida repetidamente? A resposta a esta pergunta o ajudaria a avaliar sua vida atual. Faça as mudanças apropriadas até poder declarar que está disposto a reviver cada minuto de sua nova vida alegre e aventureira. 9. Torne-se um super-humano. Nietzsche diz: o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-humano, uma corda sobre um abismo. Uma travessia perigosa, uma viagem perigosa, um olhar para trás perigoso, um tremor e uma parada perigosos. O que há de bom no homem é que ele é uma ponte e não uma meta. Na visão de Nietzsche, o propósito da humanidade é superar a si mesma, criar um super-humano, um Übermensch em alemão. Somos uma ponte para algo maior. Não importa quem somos, não importa o nosso estatuto social, a nossa riqueza, a nossa aparência física, a nossa inteligência, a nossa raça, todos contribuímos para este propósito da espécie humana de se superar e de criar algo maior. Nossas lutas na vida, nossos traumas, nossos sucessos, todos são transmitidos aos nossos filhos. E além disso, as coisas que criamos e inventamos, a ciência, a tecnologia, as artes, todas preparam a chegada de uma nova espécie de humanos, a espécie sobre-humana. Nossos verdadeiros objetivos na vida não são objetivos individuais, mas sim objetivos coletivos, todos impulsionando a humanidade para a frente. Ao ser pai, ou professor, ao desenvolver um produto através do seu trabalho, ou de uma teoria científica, ao criar uma obra de arte, de literatura, de filosofia, a sua contribuição para a evolução da espécie humana pode ser extremamente significativa. Veja sempre seus objetivos individuais como parte do coletivo, harmonize-os e sua vida de repente terá muito mais sentido. 10. Felicidade é a forma como você aborda seus objetivos. Nietzsche inventou sua própria fórmula para a felicidade. Minha fórmula para a felicidade: um sim, um não, uma linha reta, uma meta. Segundo Nietzsche, a felicidade não é algo que você encontra em um destino, é um processo e consiste em 4 etapas. O primeiro passo é dizer o sim às experiências e às pessoas, para poder correr riscos e aprender com o ambiente que está perto de você. Então, na segunda etapa, você examina o valor ou a utilidade dessas experiências e pessoas, aprende a dizer ou não às que são inúteis ou sem valor, torna-se seletivo. A terceira etapa é tirar as conclusões e princípios necessários para esses eventos ou pessoas específicas, traçar uma linha reta e, finalmente, na quarta etapa, você formulará seus objetivos.
Todos pensamos que trabalhamos para sermos felizes e por feliz normalmente entendemos a grande satisfação que obtemos com uma grande realização, os grandes momentos com a família e amigos, o entretenimento, as viagens para os nossos locais favoritos. Muitas vezes ficamos presos em um círculo interminável de sofrimento e felicidade na forma de trabalho e recompensas. Mas a felicidade real e duradoura não é a recompensa no final de um processo, é o processo. Você tem que ver a felicidade como uma forma de viver sua vida ou de abordar seus objetivos. Os momentos felizes são as flores que você colhe ao longo do caminho em sua jornada interminável para se tornar um super-humano. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir o canal Destrave Mental completo e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a antiga sabedoria filosófica, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.